Hoje o nosso estudo está aqui no Salmo 77. Clamei a Deus com minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite clamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das suas maravilhas, da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas, pelas grandes águas e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então o tema desses salmos é o estado íntimo do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Então aqui o salmista, esse salmo é de Asaf, né? Ele estava aqui numa situação deprimido, né? Angustiado, perturbado, estava assim com tudo que um ser humano, né? Quando tá assim, estava para baixo mesmo, né? E aqui ele estava vendo que só que chega uma hora que ele percebe que aquilo ali é uma doença da alma dele, né? Aqui quando ele fala assim, ele começa a pensar assim, né? Ele começa a pensar em tudo que ele está sentindo, vivendo. Ele fala que ele está clamando a Deus, mas a alma dele está se recusando a ser consolada, né? Aí ele começa a meditar aqui, né? E ele pensa, ele faz umas perguntas para ele mesmo, né? Ele começa a se perguntar: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Aí ele respondeu, né? E eu disse, isto é enfermidade minha. Então ele percebeu que aquilo ali era uma enfermidade dele, né? E logo ele se lembrou dos anos da destra do Altíssimo. Começou a se lembrar das grandezas, da glória de Deus, do poder de Deus, de tudo que Deus fez ali no meio do povo dele, da história do povo de Deus.
E ali ele se levantou, né? E ele, né, mudou, né, aquela mentalidade, aquele pensamento. Aqui ele começou a exaltar o Senhor, começou a ver a grandeza de Deus, trazer à memória, né, as coisas lindas de Deus. E aqui no final ele fala, né, termina falando aqui: guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então é isso que nós devemos fazer na hora da tristeza, da angústia, da depressão, do medo, das afrontas do inferno, de todas as maldições que o diabo tenta lançar na vida das pessoas. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que meditar na palavra do Senhor, trazer à memória as coisas lindas, maravilhosas que Deus já fez por nós e que Deus está ali registrado nas Escrituras de tudo que Ele fez pelo povo dele e faz até hoje. É porque Ele deu o Filho dele por nós, então nós temos valor para Deus, né? Então a gente tem que meditar na glória, na grandeza, em tudo de maravilhoso e santo que é Deus. Temos que fazer essas perguntas para nós mesmos, como ele fez aqui, e se levantar, né? Então foi o que aconteceu aqui. Então o Senhor, Ele mostra aqui na palavra dele que as pessoas que estão aqui registradas nessas histórias tinham as mesmas aflições que nós temos, passava pelas mesmas lutas que nós passamos, aflições na alma, no espírito, as mesmas situações que nós passamos, mas o caminho era sempre recorrer a Deus, né? E Deus, quando a gente faz isso, às vezes a gente está ali orando, a nossa alma está se recusando a ser consolada e a gente está ali, né? Ele estava ali clamando, ele estava levantando as mãos, levantando a voz e ele falando que a alma dele se recusava a ser consolada. Mas aí o que acontece? De repente, no meio daquela oração, daquela súplica, daquela conversa com Deus, ele começou a fazer umas perguntas, né? E ali ele viu que era uma doença da alma dele. Ele começa a se lembrar, ali ele já muda a história, começa a se lembrar, depois das perguntas ele começa a se lembrar das obras do Senhor. Aqui no 11 ele começa: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. E ele continua: vou meditar nisso, né? E começa a meditar e ali ele muda, né? Então é isso que Deus tem para nós. Nós temos que se lembrar sempre da grandeza de Deus, das obras de Deus, de tudo que Ele já fez por nós, desde a nossa infância, de todos os cuidados que Ele teve conosco, dos livramentos de morte, de roubo, de destruição, que até aqui Ele tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido, nos abençoado, que Ele não faz acepção de pessoas, que o mesmo cuidado que Ele teve com esse povo que está aqui registrado na palavra dele, de Gênesis e Apocalipse, está tudo aqui registrado. O mesmo amor e mesmo cuidado que Ele teve com essas pessoas, Ele tem com a gente, conosco. Porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele amou tanto o mundo que deu Jesus, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele deseja que a gente vá bem em tudo na nossa vida. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que essa palavra gloriosa, abençoada, venha iluminar a sua vida, a minha vida, e que quando nós estivermos em momentos de tristeza, façamos essas perguntas para nós e venhamos a nos lembrar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus e venhamos nos levantar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?